Então, estamos aqui hoje para tentar perceber, desde o episódio 6, nós falamos, da importância das redes sociais, para o psicólogo. Mas agora gostaria de me dirigir às psicólogas que já estão nas redes sociais, mas que, quando estão a produzir conteúdo, começam a sentir cansaço. Vamos falar sobre isso. Podcast Desabafos de Psicólogos. O lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Podcast dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta e mentora de psique. Muito bem. Então, vamos aqui refletir um bocadinho juntas e recordo-vos, quem não teve acesso ao episódio 6, que tem o título O que é que as redes sociais podem trazer ao psicólogo, e eu convido-vos a verem o mesmo, porque nesse episódio eu elenco os benefícios, nomeadamente para a psicoeducação, que estar nas redes sociais vão realmente ajudar a nós difundirmos a saúde mental e, neste caso, feito por profissionais credenciados, neste caso, psicólogos. O tema de hoje, os 4 sinais que estás a perder energia com o teu conteúdo digital, psicóloga, está relacionado com o facto de nós já estarmos nas redes sociais e sentirmos que estamos-nos a tornar, estamos a ficar cansadas a dada altura de produzir os mesmos conteúdos. E então, mas porquê? Pergunto a vocês. Quantas vezes, mas antes disso eu faço mais perguntas, quantas vezes te sentaste para criar um post e ficaste a olhar para o ecrã sem saber muito bem o que falar, o que escrever? Escolhes a cor, mudas o tipo de letra, testas uma frase, apagas, voltas a escrever e no fim o teu resultado é sentir-te cansada, mesmo antes de publicar. E eu pergunto, quando finalmente passas para a fase de publicar, o post não tem alcance ou não tem os resultados que tu esperas. Poucas visualizações, quase nenhuma interação, e tu ficas a pensar, o que é que eu estou fazendo mal? Eu não entendo, ou seja, dedicas tempo para além das tuas consultas ou das tuas avaliações, intervenções, formações de caso, etc., ou das tuas consultas presenciais e online, para dedicar à produção de conteúdo, e quando estás na produção de conteúdo verificas este resultado. E eu estou aqui para te dizer que tu não estás a fazer nada de mal. Estás só a tentar comunicar, e eu acredito que sem estrutura que te apoie. Ou seja, não tens, e por isso que muitas de nós, muitas psicólogas, acabam por passar essa, digamos assim, este trabalho para um marketeer, para um profissional gestor de redes sociais, e acaba por fazer isto às vezes até de forma algo mecânica, de forma mecânica, sem, digamos assim, uma direção. Mas voltando à pessoa que está a fazer isto sozinha neste caso, isso com certeza vai te esgotar. E então, eu posso vos dizer que eu vejo isso acontecer muitas vezes, e mesmo nas psicólogas que eu acompanho em consultadoria, em mentoria, em supervisão, embora em supervisão o foco não seja este aqui, mas às vezes há colegas que acabam por desabafar o que eles sentem. Psicólogas que dedicam horas a criar carrosséis, a filmar, porque às vezes muitas não gostam de se exporem, de falar para o telemóvel, não é? E depois perdem algum tempo a editar vídeo, a escolher a música, a ajustar o tipo de letra, as cores, e no fim o resultado não corresponde a todo o esforço, porque assim, quem não produz conteúdo não tem ideia de tudo que está por trás.
desde o carrossel, trabalhar no Canva, pode até nem ser trabalhar no Canva, porque há pessoas que já editam diretamente no Instagram, ou o facto de ter que gravar, o ter que pensar num tema e etc. Tudo isto é bastante cansativo, porque depois, quando há resultados, realmente as psicólogas ficam frustradas, motivadas e começam a duvidar. E vem uma pergunta à cabeça que é: talvez eu não tenha jeito para isto, ou talvez ninguém queira ouvir o que eu tenho para dizer. Aí é que está o problema. Quando nós achamos que nós aqui, com tanta qualidade, tanto para oferecer, achamos que se calhar ninguém me quer ouvir. Então, qual é a reflexão que eu quero fazer aqui? A verdade é que o problema, psicólogas que estão aqui a ouvir, não está em vocês. Na minha ótica, e acreditem que eu também passei por isso, ou seja, eu já tenho um Instagram desde 2018, já tenho Facebook há mais tempo, na altura que eu comecei a fazer a página, fiz com os mochinhos da sabedoria, foi há mais tempo, 2018, creio eu, 2012, 2011, que eu comecei nas redes sociais. E também, na fase inicial, também me encontrava sem orientação. Ou seja, eu não tinha clareza, primeiro, da minha entidade visual, o que é que cada post, qual era, o que é que estava por trás de cada post, tinha sempre incertezas, e isto repetia-se, o esforço repetia-se, etc. Isto tudo, ao fim e ao cabo, desgastava. E cheguei mesmo a passar a pasta para outro profissional, que fosse profissional de gestor de redes sociais, que fazia este trabalho, e que de facto também eu pensei, bem, se eu passar isto para alguém que na altura pensava, se eu passar isto para alguém que sabe o que está a fazer, eu vou ter resultados. Mas a verdade é que nem tive assim tantos resultados. Porquê? Porque era eu que não estava comprometida, não era a pessoa quem eu pagava mensalmente para fazer isso, não, era eu. E porquê? E qual é que era a dificuldade de então e qual é a dificuldade também que vocês devem estar a passar? Vocês, e eu na altura, no antigamente, eu achava que eu não estava, aliás, eu não estava de facto a comunicar a minha mensagem. Eu estava a tentar sobreviver na minha comunicação. Ou seja, em vez de tentar ser efetiva, é como quando nós temos um paciente na nossa consulta, não é? Nós temos que comunicar, por exemplo, comunicar a sua formulação de caso, o porquê dele ter desenvolvido uma perturbação X neste tempo Y. Eu tenho que conseguir, através da minha formação de caso, devolver-lhe um espelho, ok? Ou seja, estou a comunicar com assertividade. Se eu não conseguir fazer isto, eu já estou a tentar sobreviver no meu processo de comunicação. Eu vou-lhe dizendo que ele tem este e aquela dificuldade, mas não consigo ligar muito bem os vários pontos, não consigo responder à pergunta porque que o indivíduo X desenvolveu a perturbação Y neste tempo. A mesma coisa acontece com as redes sociais, ou seja, se eu comunico, mas de forma aleatória, não tenho uma orientação, não tenho uma clareza, não tenho uma imagem, não tenho um tipo de letra assumido, não tenho uma identidade, e os psicólogos sabem o que eu quero dizer com identidade, não é? A famosa identidade que nós procuramos a partir da adolescência para saber quem realmente eu sou e o que eu quero seguir e os valores que me vão guiar na minha vida, faz com que quando eu realmente estou a comunicar, acabo por fazer coisas aleatórias, porque eu nem sei muito bem o que é que eu pretendo, ok? Então, se isto te faz sentido, eu gostava aqui de te elencar, porque é o título do nosso episódio, deste episódio, é os sinais que mostram que tu estás a perder energia quando estás a produzir conteúdo. Então, o primeiro sinal é cada post que tu fazes é uma luta interior. O que é que eu quero dizer com isto? Primeira razão, não é? Passas mais tempo a decidir cores, letras, do que a pensar realmente na mensagem que tu queres passar. E eu posso vos dizer que eu verifico, às vezes, eu sigo pessoas que já têm contas enormes, com milhões de seguidores,
milhares de seguidores, mas isto às vezes não quer dizer nada, só já agora fica aqui a parênteses. No sentido, essas pessoas que são marketeers, que são profissionais da comunicação e da imagem. E às vezes eu noto que parece que juntaram ali algumas imagens ou então filmam-se a falar enquanto estão a fazer alguma coisa, sem grande produção, e enviam para as redes sociais. Mas o que interessa ali? É de facto a mensagem. Claro que eu sou da opinião que nós temos de ter uma linha, cores, e isso até vai ser o tema do próximo episódio deste podcast, ou seja, vocês tomarem consciência que sim, que tem que ter uma linha orientadora, cores, tipo de letra, etc. Ou seja, ter uma coerência, porque isso vai facilitar a vossa identidade. Isto é como, imaginem uma psicóloga que veste determinadas roupas, e porquê? Porque se identifica com aquela identidade, ok? Ela todos os dias, as pessoas quando a cruzam, quando a conhecem, reconhecem-na também pela forma daquela se veste, pela forma, o que ela transmite. Por exemplo, temos uma psicóloga na praça, que é a Tânia Graça, que se veste de forma muito colorida, e isto é a identidade dela. É a forma como ela se apresenta. E claro que o seu Instagram, se vocês forem ver, é igualmente colorido. Tem tipos de cores, depois tem tipos de letra, tem uma identidade. Eu, por exemplo, não visto essas cores todas coloridas, verdes com azuis, com vermelhas, não visto. Eu tenho uma identidade mais sóbria. Brancos, adoro brancos. No verão, então, eu uso e abuso. Preto, uso castanhos, eventualmente alguns azuis e verdes, azuis ganga, eu adoro os azuis ganga, ok? Por exemplo, no meu símbolo, na minha identidade, no meu Instagram, eu uso laranja, cor de psicologia, porque é para realmente todas nos identificarmos com o símbolo, com a cor do símbolo. Estão a ver? Ou seja, eu criei a minha identidade e é isso que vocês têm que fazer e é isso que eu já disse, vai ser discutido no próximo episódio do podcast aqui, Desabafos de Psicólogo. Segundo sinal que mostra que estás cansada, que estás a gastar energia, sentes vergonha quando o conteúdo não resulta, ou seja, em vez de veres um post, seja carrossel, seja aqueles slides que tu passas, seja Reels ou vídeo, como um teste, ou seja, deixa ver o que é que a minha audiência prefere, não, tu vês como uma prova do teu valor, ou seja, se não resulta, pronto, tu duvidas de ti. Ok, não consegui alcançar com este post, eu realmente se calhar não valho nada. Estão a ver estes pensamentos que são automáticos e negativos, vocês todas sabem que são os panes, não é? Ou seja, são pensamentos que surgem na nossa mente, que nós nem sequer estávamos a pensar nisso, não é? Eles surgem, se calhar vemos, olha, ok, não tive alcance no post, e vêm estes pensamentos, vem esta autocrítica, vem esta comparação com outras psicólogas, depois vamos às redes sociais e vamos olhar para as outras e ver, esta já tem X mil seguidores, ou tem X Y de seguidores, ou com aquele post ela já teve aqueles likes todos, eu ainda não, ok? E tudo isto vai-te deitar abaixo, porque tu tens que pensar que essa psicóloga tem aquela identidade, mas tu és diferente e tu tens uma mensagem, és diferente dela, és tu, com a tua identidade, e tu tens uma mensagem para dar. Porque se pegarmos novamente, e eu pego a Tânia Graça, mas podia pegar noutra psicóloga, a Tânia Graça tem um nicho, ela comunica as questões de género, questões ligadas à sexualidade, ela é uma porta-voz, mas imagina que tu comunicas na área, sei lá, do espectro do autismo, perturbação do espectro do autismo, ou da PHDA, ou, sei lá, da parte dos relacionamentos, tu tens uma mensagem a dar ali e precisamos de ti. E vocês dizem assim, mas já existe muitas psicólogas na área da PHDA, mas tu se calhar vais trazer algumas especificidades que essa outra psicóloga não está a trazer. E aliás, a tua audiência pode se identificar contigo e não com aquela outra, mesmo com milhares de seguidores. Porque essa que tem milhares de seguidores também já teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguidores, 10 seguidores, 20 seguidores, estás a ver? Ela teve que fazer esse caminho. E ela teve que fazer muitos testes até chegar onde está hoje. E isso é o que tu vais fazer agora. Ponto 3. Publicas
o terceiro sinal que mostra que tu estás cansada, estás a desgastar a energia. Publicas por impulso, não por intenção. Ou seja, fazes quando sobra tempo, não tens um bloco na tua agenda para preparar publicações, que é isso que eu ensino na minha mentoria CAPS. Ou seja, as psicólogas, dentro do horário que elas têm que fazer, de acordo com os objetivos que elas se propõem, elas têm que ter um bocadinho para as redes sociais. E aqui tu fazes um pouco à toa, não é? Quando surge uma inspiração, ok, mas sem coerência, não é um fio condutor. Eu vejo muitas vezes psicólogas que hoje falam de PHDA, amanhã estou a falar de maternidade, depois na semana seguinte já estão a falar de, não sei se estás a identificar, mas se estás, realmente não te estás a posicionar. E eu, se for um seguidor teu, eu comecei-te a seguir por PHDA, de repente falas de maternidade, mas que não tem a ver com PHDA, até podia-se falar de PHDA para mães, não é? Que são PHDA. Mas não, falas-me da maternidade e dizes-me que o que é a teoria da vinculação. E falas dos vários, e falas da questão da maternidade e dos vários tipos de vinculação de acordo com a teoria de Bowlby. Eu fico assim a olhar, quer dizer, não, então eu comecei a segui-la pela PHDA, está-me a falar de coisas que não estão relacionadas. Imagina, por exemplo, segues a Inês de Melo Homem, que fala de PHDA, aquela médica psiquiatra também muito talentosa. De repente, ela começa-te a falar de burnout no trabalho, mas não relacionado com a PHDA, porque podia estar relacionado. A PHDA, alguém ter um diagnóstico mórbido de chegar a um burnout por causa da sua PHDA, não tratada, por exemplo. Aí sim, vai de encontro à intenção que a Inês tem. Agora, imagina que tu estás a falar de burnout de repente para quem trabalha mais de 40 horas semanais. E eu estava-te a seguir por causa da PHDA. Estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer aqui com a intenção? Por fim, o quarto sinal que mostra que estás a perder energia no teu conteúdo, na produção de conteúdo. Evitas criar mesmo sabendo que é importante. Ou seja, só de pensar, estás aqui com um grande evitamento, só de pensar que tens que ir para o Canva ou que tens que fazer um vídeo para determinado assunto, tu já ficas num estado fisiológico de ansiedade, já estás com a chamada ansiedade antecipatória, ok? Porquê? Porque tu já associaste estas ferramentas, este trabalho, a stress, ou seja, o estímulo que eu não quero estar aqui a falar em termos de, pronto, a dar matéria, mas às vezes aproveito também, porque aqui temos psicólogas, não é? O estímulo que era incondicionado, que era que estas ferramentas digitais, agora já passa a ser um estímulo condicionado. Porquê? Porque leva a uma resposta que agora é condicionada, que é o stress, o mal-estar interior, sei lá, o coração, a sensação de fadiga, enfim, e outras. Pronto, então, se tu te reviste aqui, lembra-te que tu não estás sozinha, há muitas psicólogas nesta situação. E há uma fase que todas passamos que é confusão estética, emocional e estratégica. Isto faz parte do caminho. E eu posso dizer que eu sigo muitas psicólogas que hoje em dia têm milhares de seguidores, mas eu seguia-as quando elas tinham 5.000, 3.000, 2.000. Eu comecei a segui-las cedo. E eu vi como é que elas eram, como é que elas evoluíram e como é que elas estão agora. Eu posso vos falar, por exemplo, da Joana Gentil. A Joana Gentil, eu comecei a acompanhá-la, ela não tinha, ela tinha, eu não sei se na altura ela tinha 5.000 seguidores, ela estava mesmo no início, eu vi como é que ela trabalhava, o que é que ela falava, ela já se estava a focar em questões relacionadas com a autoestima e ela hoje tem quase 100.000 seguidores, mas vejam, ela fez todo um caminho até chegar até aqui. E hoje, realmente, tem toda uma estrutura montada à volta do Instagram. Mas vocês têm que entender que essa pessoa, como outras tantas, mesmo uma Tânia Graça, que tem ainda mais seguidores, tiveram que iniciar o seu caminho. E tu estás nesta situação, está bem? A clareza então vem, começa por reconhecer que o teu cansaço é um produto de falta, aliás, é um pedido de direção e não um sinal de incapacidade.
E eu, por exemplo, na minha mentoria CAPS, eu tento e faço isso com as minhas supervisandas, mentorandas, desculpem, que é elas perceberem que têm que ter um caminho, que elas não podem mais fazer as coisas à toa, têm que ter direção. E sabe porquê que têm que ter direção? Por elas próprias, como é óbvio, mas também pelos pacientes ou doentes que estão do outro lado do ecrã. E nós sabemos, e está provado, que as pessoas passam muito tempo atrás de um telemóvel, imensas horas a estar nas redes sociais. Então, tu, psicólogo, se estiveres nas redes sociais com intenção, com foco, com direção, tu vais ajudar estas pessoas. Então, eu convido-te no próximo episódio a estar cá. Daqui a 15 dias eu vou estar a falar com a Ruth Policarpo, que é uma assistente virtual e uma gestora de redes sociais e que ajuda muitas empreendedores a transformar o caos do seu dia-a-dia em soluções simples e práticas. Neste caso, ela vai nos ensinar várias coisas como é que eu posso, resumidamente, vários pontos como é que eu posso definir a minha identidade no Instagram. E eu convido-vos realmente a estarem presentes, porque vai-vos ajudar imenso a vocês entenderem onde é que têm que realmente começar a pôr foco. Até lá, se tu gostaste deste episódio, se achas que foi uma boa reflexão, podes fazer like e partilhar com outros psicólogos, porque eu sei que tu tens grupos do WhatsApp em que estão muitas psicólogas e se calhar querem melhorar, querem pôr a sua voz no mundo e chegar a mais pessoas e fazer psicoeducação através das redes sociais, então partilha nesses grupos do WhatsApp que tu tens, ou então com aquela psicóloga que tu também achas que está nas redes sociais e também está aqui a tentar encontrar o seu caminho. Ok? Não te esqueças, aqui no YouTube ou no Spotify também podes ouvir este episódio e realmente começares a seguir o podcast Desabafos de Psicólogos, porque há imensa coisa que nós psicólogos temos que conversar e que não é falado e que fica nos bastidores e que fica só no teu grupo do WhatsApp. E às vezes nem no teu grupo do WhatsApp, porque às vezes há coisas que nós psicólogos nem entre nós conversamos e isto não pode acontecer. Nós temos que cada vez nos desenvolver mais para sermos as pessoas mais eficientes na promoção da saúde mental. Então, obrigada por estás aqui, por teres estado a ouvir este podcast, este episódio, e lembra-te, comunicar não é mostrar que tu és um ser perfeito, porque tu não és um ser perfeito, mas tu és um ser presente. Presente nas tuas consultas, presente na tua vida e presente também nas redes sociais para quem precisa de ouvir a tua mensagem. Até ao próximo episódio daqui a 15 dias.